Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos e hoje nós vamos estudar aqui sobre a independência dos Estados Unidos. Conteúdo aqui do oitavo ano, referente ao capítulo sexto, né? A independência dos Estados Unidos. Então vamos aqui falar um pouco sobre esse assunto. Então aqui, né, nessa página inicial da apostila tem a região do Capitólio, onde fica o parlamento dos Estados Unidos. Bom, então a gente vai falar um pouco aqui sobre as 13 colônias e o comércio triangular. Então, o que ocorreu? Então, os Estados Unidos, eles começaram a colonizar a região ali dos Estados Unidos, na América do Norte. Começou esse processo com a colonização da região ali do estado da Virgínia, né? E colocou esse nome em homenagem à rainha Elizabeth I, ou Isabel I da Inglaterra. Os ingleses conquistaram essa região, esse estado, e nomearam de Virgínia em homenagem à rainha da Inglaterra, Elizabeth I, ou Isabel I. Bom, e aí foram se seguindo e colonizando os outros estados, né? Então foram 13 colônias que os Estados Unidos detinham o poder ali dentro da região aqui da América. Então, foi importante esse processo. As colônias, essas colônias, elas, grosso modo, elas são divididas em colônias do norte e colônias do sul, né? Então, as colônias do norte, elas são colônias mais ricas, né? Assim, elas obteve maior autonomia política em relação à Inglaterra. Então, a Inglaterra ela não controlava muito as colônias do norte, não controlava muito as colônias do norte. Então, essas colônias aqui, a Inglaterra não controlava muito. Por que ela não controlava? E esse não controle a gente chama de negligência salutar, né? Uma negligência meio que saudável. Só que o fato de existir essa negligência salutar, essa falta de controle, fez com que os colonos se sentissem mais livres, né? Então, quando a Inglaterra começou a querer controlar, a impor algumas decisões, eles acharam estranho. Eles foram os primeiros assim, a questionar. Então, essa negligência salutar, ela decorreu porque os produtos que a região norte comercializava não eram muito rentáveis para a Inglaterra. Então, as colônias do norte, elas trabalhavam na questão da agricultura, principalmente na manufatura, e na agricultura eles trabalhavam com minifúndio, pequenas terras, produzindo para consumo próprio, e o excedente que sobrava eles comercializavam ali com as colônias do sul. Então, não era uma economia que dava muito dinheiro, muita riqueza para a Inglaterra. Tá? Então, lá existia um minifúndio, né? As terras eram divididas entre muitas pessoas e o produto que era produzido era para consumo interno. O excedente eles comercializavam ali com o sul e com as regiões da Antilha. Então, era um comércio nesse sentido, um comércio interno. Agora, as colônias do sul, elas causaram mais interesse para os ingleses, porque lá a economia era diferente, não era para consumo externo, a economia era voltada para exportação. Né? Então, eles plantavam algodão, plantavam milho, arroz, tá? E comercializavam tabaco também. Então, as colônias do sul, elas tinham um sistema de plantação que a gente chama de plantation, né? Que é grandes extensões de terra praticando a monocultura, uma só cultura. Então, e a exportação desse produto, né, era muito rentável à Inglaterra. Então, por isso que a Inglaterra tinha um maior controle sobre essa região, sobre essa região onde havia bastante latifúndio, ou seja, grandes proprietários de terra, né, produzindo aí produzindo para o mercado externo. Bom, esses aqui são os fatores iniciais que a gente tem que falar sobre esse assunto. Então, e assim a gente está num tempo histórico em que as ideias iluministas elas estão em voga, elas estão na moda nesse período. Então, aqui nessa página da apostila fala um pouco da colônia do norte
das colônias, né? As colônias do norte. Então, as colônias, um outro fator importante, né? Servos de contrato. Esses eram contratados, servos de contrato para trabalhar na lavoura. Posteriormente, eles vão inserir o escravo, os escravizados na produção do sul, né? Então, no norte, praticamente não existia a escravidão como existia no sul. No sul, a escravidão era preponderante, né? Era a base da mão de obra. No norte, não. No norte, não. Assim, o meio de trabalho preponderante era os contratos de trabalho por meio de servos de contrato. O que ocorria? Então, a população inglesa, lá na Inglaterra, que estava sem trabalho, que estava sem condições, geralmente elas iam para a Nova Inglaterra, para a região ali dos Estados Unidos, das 13 colônias, para trabalharem com um contrato, né, já pré-estabelecido. Geralmente, nesse contrato era estabelecido, ó, você vai trabalhar 5, 10 anos na colônia e quando você terminar o seu trabalho, você tem direito a um pedaço de terra para você plantar e sobreviver. Era mais ou menos assim que ocorria. Já na região do Sul, né, a forma de trabalho predominante era a escravidão, que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, um fator importante que fez com que a economia, principalmente do norte, crescesse bastante é o comércio triangular. Então, o comércio triangular decorreu da seguinte forma. Na apostila, vocês visualizarão de forma melhor. Então, eu vou explicar para vocês aqui de forma básica, mas na apostila você vai conseguir visualizar melhor. Então, olha só. Os Estados Unidos, eles compravam melaço, né, das Antilhas, da região aqui das Antilhas. Esse melaço eles transformavam em rum, né, uma bebida alcoólica. E esse rum eles trocavam por escravos, por esses escravizados na região da África. Esses escravizados, uma parte eles trocavam por melaço novamente, e uma parte ia para os Estados Unidos para trabalhar na lavoura, para trabalhar na agricultura da região sul, né? E aí, esse escravo que era trocado por melaço, aqui nas Antilhas, esse melaço era transformado novamente em rum, e esse processo circulava, né? Esse tipo de economia. Lembrando aqui também que as Antilhas, elas também exportavam açúcar, né, e melaço para a Inglaterra. Exportavam açúcar e melaço para a Inglaterra. E a Inglaterra, por sua vez, ela participava desse processo aqui, vendendo produtos manufaturados, manufaturas. Então, produtos básicos, móveis, vidros, produtos de ferro, então produtos mais com valor mais agregado que a Inglaterra vendia para os Estados Unidos. Ok? Então, basicamente, era assim que funcionava o comércio triangular. Bom, e aqui alguns aspectos da organização social nas 13 colônias. Fator importante aqui. Então, lembrando aqui que na época ali da Revolução Gloriosa, da Revolução Puritana e da Revolução Gloriosa, os puritanos e os católicos, né, mas os puritanos principalmente, eles foram bastante atacados e perseguidos pelos reis, na sua maioria anglicanos, né? Então, quem não aderisse, quem não se convertesse ao anglicanismo, que era a religião oficial ali da Inglaterra, né, essa religião que foi criada pelo rei Henrique VIII, quem não se aderisse, quem não se convertesse, era perseguido, era morto, era torturado. Então, além disso, houve uma lei dos enclosures, ou cercamentos. Essa lei, ela acabou com as propriedades comunais, né? O que são propriedades comunais? São propriedades que pertencem a todo mundo. Então, a propriedade é comum, eu posso plantar aqui arroz, milho, o outro cidadão pode plantar tomate, o outro cidadão pode plantar arroz, batata, e aí nós produzimos para a subsistência. Então, o que a Inglaterra fez? Ela se apropriou dessas terras comunais, né? E essas terras foram repartidas e vendidas para quem pudesse comprar. Então, os nobres e os grandes burgueses compraram essas terras. Então, com a compra dessas terras, os camponeses que viviam no campo e no campo trabalhavam, eles foram expulsos. Eles foram expulsos do campo por conta disso, porque eles não tinham dinheiro para comprar terra e aquela terra ela começou a ser trabalhada para a produção capitalista. Então, os burgueses, os nobres, eles começaram a trabalhar com lã, a criar ovelhas, para da ovelha extrair lã, e aí fazer tecido, fazer roupa, e aí trabalhar na economia têxtil, né?
uma economia mercantilista, né? Síntese e o início de uma economia capitalista. Então, essa economia burgueso-mercantilista, ela promoveu isso, né? A expulsão desses camponeses da região ali da Inglaterra. E como muitos os burgueses que eram puritanos, que eram calvinistas, que eram perseguidos pela coroa inglesa, eles foram para os Estados Unidos, para a Nova Inglaterra, tentar uma nova possibilidade de sucesso na vida, de ascensão social e tal. Então, esse foi um fator importante, tá? Então, lembrando aqui que nas aulas anteriores, nas quais nós falamos sobre esse assunto, a veia do povo inglês e do povo norte-americano para o trabalho é muito forte. Isso se deve principalmente a essa religião, né? A religião puritana, porque para a religião puritana, trabalhar, né, enriquecer é uma glória de Deus, é uma bênção de Deus. Porque na Idade Média nós tínhamos, havia o ideal de que a riqueza é algo perverso, é algo pecaminoso. Então, assim, de forma geral, as pessoas tinham certo receio de trabalhar e de procurar riquezas, porque a Igreja Católica pregava que isso era algo demoníaco e tal. Com a Reforma Protestante e com a mudança de vertente, né, os protestantes eles argumentam não, a riqueza é importante, a riqueza trabalhar e conseguir se enriquecer por meio do trabalho é algo benéfico, é uma bênção de Deus. Então, esse processo cai como uma luva na mão dos burgueses, porque os burgueses eles queriam ter um argumento religioso para a sua busca incessante e ambiciosa pelo lucro, pelo dinheiro, né? Então, por meio disso, eles tiveram esse argumento religioso. Então, muitos burgueses, muitos camponeses também, foram para a Inglaterra tentar uma vida lá. Tá? Então, eles tinham essa vertente. E na Inglaterra não tinha muito lazer e tal, era mais trabalho, então eles começaram a fazer do trabalho também uma forma de lazer. Isso foi importante, tá? Que ocorreu ali dentro da Inglaterra. Então, a gente vai fazer algumas atividades. Em seguida, a gente segue com o conteúdo teórico sobre esse assunto. Então, vamos aqui. Organizando a história. As 13 colônias se desenvolveram com algumas características diferentes entre si, mas também com algumas semelhanças, Leia as afirmativas a seguir e identifique-as da seguinte forma. Vamos aqui, então, às assertivas. Então vamos lá. N para colônias do norte, sul, S para as colônias do sul e A para ambas as colônias. Vamos lá. Então, vamos aqui à questão, ao item A. Vamos ao item A. Eram formadas por pequenas propriedades. Estamos falando aqui das colônias do norte, tá? Então, quando eu falo minifúndio, né, é uma mini propriedade, pequena propriedade. Late é grande. Então, grande propriedade. Então, aqui, as propriedades do norte, da região norte dos Estados Unidos, eram formadas por minifúndios, pequenas propriedades. Vamos à letra B. A educação para as crianças e a valorização do trabalho caracterizavam estas colônias. Correto. Essa questão aqui também ela é importante. Ela se dá principalmente no norte, tá? Então, na apostila consta lá que em 1647, se eu não me engano, em 1647, a metrópole, em 1647, o estado de Massachusetts, eles editaram uma lei que obrigasse que cada povoado que tivesse mais de 50 famílias tivesse um professor. Então, isso aqui foi um fator importante, porque a visão que as colônias do norte tinham, né, da importância da educação. Então, foi um fator aqui que é importante a gente destacar. Então, vamos aqui. Vamos ao próximo item.
Os próprios colonos e seus familiares trabalhavam nas terras, ou, no máximo, alguns servos de contrato, também da região norte, né? Como eram pequenas propriedades, não precisava de você contratar rios de pessoas, muitas pessoas para trabalhar nela, para trabalharem, né, nessa pequena propriedade. Era você e sua família, e se houvesse necessidade, você contratava pessoas por meio, né, de servos de contrato. Então, importante aqui sobre o norte também. Letra D. Eram propriedades cultivadas no sistema de plantation, né? Tabaco e algodão. Estamos falando aqui do sul, das colônias do sul. Vamos aqui na letra E, os produtos que ali eram cultivados serviam para abastecer o mercado interno. Estamos falando aqui das colônias do norte. Vamos à letra F, o trabalho agrícola típico da região tinha como base a exploração da mão de obra escrava. Estamos falando do sul. O sul utilizava mão de obra escrava. Vamos aqui à letra G. Tinham uma administração própria, na qual a população escolhia seus representantes para os cargos públicos. Estamos falando aqui de ambas, tá? Então, a colônia, ela tinha essa certa autonomia, assim, de modo geral, né? Os próprios representantes, eles escolhiam cargos nas câmaras municipais, nos parlamentos ali. Muitas vezes escolhiam até governadores de cada região, de cada estado. Então, eles tinham uma certa autonomia, eles já praticavam a democracia, né, de forma bastante efetiva. Vamos aqui à letra H. A interferência da metrópole foi menos intensa na região. A interferência da metrópole foi menos intensa na região norte, tá? Como eu falei na teoria. Em razão dos interesses econômicos, a região sofria uma dominação ostensiva na metrópole, região sul. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os antecedentes aqui da independência dos Estados Unidos. Então, teve alguns fatores importantes. Teve fator político, teve fator econômico e o fator ideológico, né? O fator ideológico é um dos mais importantes, junto com o econômico. Aliás, os três fatores são importantes. Então, assim, no fator ideológico, a gente estabelece aqui que o ideal iluminista estava vinculado na cabeça da elite colonial das 13 colônias. Então, eles tinham essa ideia de liberdade individual, liberdade econômica, de não aceitar a opressão de um outro Estado, de lutar, né, pelo aquilo que é justo. Então, eles tinham esses ideais vinculados ao iluminismo, né? Por exemplo, John Locke falava assim que as pessoas nascem com direitos naturais. Então, eu nasci com direito natural. E quais eram esses direitos naturais? Era direito à vida, ou seja, de não ser morto, direito à educação, né, de receber uma educação, direito à propriedade. Então, eu tenho direito de ter uma propriedade se eu conseguir comprar, direito à felicidade, direito ao trabalho, entre outros fatores. E para John Locke, era dever do Estado facilitar e promover com que esses direitos fossem efetivos, né? com que esses direitos fossem conseguidos pelos indivíduos. Se o governo não desse esses direitos, se o governo me oprimisse de alguma forma, eu tenho o direito, não só o direito, mas o dever de contestar a autoridade desse governo. Então foi isso. Quando a Inglaterra começou a oprimir as colônias, a tentar interferir na sua economia, na sua vida, os colonos, né, eles não aceitaram. Então vamos aqui. Então tem essa questão ideológica, baseada assim, nos ideais iluministas. Temos a questão política, né? A questão política também é um fator importante, porque está muito ligado à questão ideológica, né? Então, a Inglaterra ela lutou contra a monarquia absolutista, né? Por meio da Revolução Gloriosa, por meio da Revolução Puritana. E aí, um país, uma nação que luta contra uma opressão está oprimindo uma outra, né? Então, uma outra aí, no caso, que é colônia. Então, assim, isso é uma contradição, assim, que os colonos também não aceitaram. E outra coisa importante, assim, os colonos, eles não tinham
representatividade dentro do parlamento inglês. Então eles também ficavam meio assim, ó, como que eu vou aceitar uma lei lá da Inglaterra se eu nem tenho representatividade dentro do parlamento inglês? Então, assim, eles começaram a contestar algumas arbitrariedades do parlamento inglês por conta disso também. Isso foi um fator, né, importante, que é relevante que nós destaquemos aqui. E no aspecto econômico, que foi também um dos principais fatores, como a Inglaterra estava com problemas econômicos, em virtude da Guerra dos 7 Anos, que ela teve com alguns estados europeus, principalmente a França, Inglaterra e França, ela venceu essa guerra, mas ela gastou muito dinheiro com essa guerra. E aí ela estava com os cofres reais vazios. Então, para tentar reavivar a economia lá, ela começou a cobrar mais impostos das colônias, né? Ao invés de ela deixou de cobrar dos ingleses e começou a cobrar da colônia. A colônia ficou meio, né, não aceitando essa situação. Além disso, ela precisava de dinheiro para repor o dinheiro da coroa, que estava para os cofres da coroa que estava vazio, e também para manter, para poder controlar as terras que ela conquistou, né, por conta de ter vencido a guerra dos 7 anos. Então, isso aqui foi um fator importante, que é relevante que nós destaquemos aqui. Tá? Então, ao vencer a guerra dos 7 anos, e ter esse problema econômico, tá com os cofres vazios, a Inglaterra tenta reestabelecer o pacto colonial. O que é o pacto colonial? É fazer com que a colônia só comercialize com a metrópole, né? Ou com quem ela deixar. Então, só que as 13 colônias elas já estavam acostumadas a comercializar com a África, com algumas regiões da Europa ali. Então, eles já tinham essa liberdade, já estavam acostumados. E quando a Inglaterra tenta falar, não, agora é só comigo, eles contestam. Tá? Então, ocorre esse processo importante aqui. Então, aqui, na página 22 da apostila de vocês aqui, fala-se um pouco sobre a Guerra dos 7 Anos, né, que foi de 1756 a 1763, no qual a Inglaterra vence. Né? Vence, mas tem como consequência esses problemas aí. No mapa nós temos aqui as regiões de domínio das nações europeias sobre essa região aqui, na América, sobre essa região aqui que fica dentro da América do Norte. Né? Então, aqui, esses territórios aqui, eles eram disputados por França, pelo Reino Britânico, pela França, pela Espanha, tá? E pela Rússia também. Então, ocorre esse processo no qual a Inglaterra vence, mas essa vitória causou graves prejuízos para a Inglaterra e, por conta disso, ela quis estabelecer o pacto colonial. Ela editou algumas leis cobrando impostos e taxas e tal, tentou proibir o comércio triangular, Então, tudo isso foi um motor, né, que levou os colonos a lutarem pela independência das 13 colônias em relação à Inglaterra. A gente vai resolver algumas questões aqui sobre esse assunto na página 23. Então, vamos aqui. A gente vai fazer a leitura do texto e, em seguida, responder as questões. Leia o texto a seguir sobre os fatores que influenciaram o começo do movimento emancipatório das 13 colônias. Depois, responda as questões sobre ele. Então, vamos aqui ao texto. Em pleno processo de desenvolvimento capitalista, a burguesia inglesa via na França, onde a monarquia entrava em crise, um obstáculo à sua expansão comercial, marítima e colonial. A rixa chegaria ao ponto máximo em 1753 e ao ponto máximo em 1756 e 1763, durante a Guerra dos 7 Anos, e teria impacto decisivo sobre a vida na América. Após a guerra, com o pretexto de recuperar as finanças do Estado, os ingleses, que já vinham adotando medidas mais rígidas em relação ao monopólio sobre as colônias americanas, como a proibição de fabricação de aço em 1750 e a de tecido em 1754, adotaram uma série de leis para garantir as vendas e os lucros e os impostos pagos pelos produtos de empresas inglesas, particularmente a do chá. A insatisfação nas colônias atingiu
o máximo quando os territórios de Louisiana, tomados da França, foram declarados da coroa e os colonos proibidos de pisar lá. Uma senhora decepção, principalmente para os fazendeiros e os criadores de gados do sul que esperavam ocupar essas terras. Então, por alguns fatores aqui, a gente vai responder as questões. Questão 1. De acordo com o texto, como a burguesia inglesa via os franceses? Então, conforme o texto aqui, a burguesia inglesa via os franceses como um obstáculo à sua expansão, né? Está lá no primeira parte, vamos ver se consigo mostrar aqui. A burguesia inglesa via a França, onde a monarquia entrava em crise, como um obstáculo na sua expansão comercial, marítima e comercial. Tá? Então, vamos aqui. Então, vamos à resposta. A burguesia inglesa via os franceses como um obstáculo à sua expansão. Vou colocar aqui abreviado, tá? Marítima, comercial e colonial. Tá? Marítima, comercial e colonial. Vamos aqui à questão 2. O autor expressa no texto os objetivos dos ingleses ao imporem as leis aos colonos na América. Quais eram esses objetivos? Então no texto aqui consta, vamos lá no texto. Em pleno... A rixa chegaria ao ponto máximo em 53 e 63, durante a Guerra dos 7 Anos, que teria impacto decisivo sobre a vida na América. A guerra tinha como pretexto, olha só, após a guerra, como pretexto de recuperar as finanças, então olha só, o autor expressa no texto os objetivos dos ingleses imporem leis aos colonos na América. Quais eram esses objetivos? Recuperar as finanças, né? Recuperar as finanças e também promover as vendas, os lucros e os impostos para as empresas inglesas, particularmente as empresas relacionadas ao chá. Então, vamos aqui a resposta. Vamos lá. Os objetivos eram garantir as vendas. As vendas. Né? Se você estabelece um monopólio, que a sua colônia só pode vender ou comprar de você, então você vai lucrar bastante. Então, garantir as vendas, né? Através do pacto colonial você consegue garantir as vendas, os impostos, pagos pelos produtos ingleses. Principalmente do chá. Vamos aqui então à questão 3. Por fim, o texto deixa claro que a insatisfação dos colonos com os impactos era grande, mas chegou ao máximo com outra determinação da coroa inglesa, o que mais desagradou a eles. Quais colonos se sentiram mais prejudicados? Então vamos aqui. A resposta está aqui no final do texto, tá? Então, nós vamos aqui. Nós estamos aqui, então, a insatisfação nas colônias atingiu o máximo quando o território de Louisiana
tomada da França foram declarados da coroa e os colonos proibidos de pisar lá. Uma senhora decepção, principalmente para os fazendeiros e criadores de gados do sul, que esperavam ocupar essas terras, Então, beleza, aqui nós temos a resposta. O que mais desagradou a eles, né? A proibição de pisar naquelas terras. A proibição. Eu vou falar aqui. Vamos lá. A proibição. Deixa eu escrever. A proibição. Vamos lá. A proibição de os colonos pisarem nas terras conquistadas da França. Da França. E quem que foi mais prejudicado? Né? Os fazendeiros do sul, naturalmente. Os fazendeiros do sul, da região sul. Beleza? Então, essa questão aqui é relacionada a isso. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre as novas leis impostas aos povos das 13 colônias. Deixa eu apagar aqui a informação para limpar o quadro. Pessoal, eu vou melhorar essa letra aqui no quadro, tá? Por enquanto está assim porque a gente está começando a trabalhar dessa forma. Então vamos aqui. Bom, a gente vai falar sobre as novas leis impostas, né, pelos ingleses, né, em decorrência aí dessa crise financeira que teve como consequência, né, da guerra lá dos 7 anos. Então, os ingleses, eles criaram a lei do açúcar, né? Essa lei do açúcar, ela reduzia 50% as taxas sobre o açúcar e aumentava a taxa sobre outros produtos, como o vinho, a seda. Então, isso desagradou bastante os colonos. Uma outra lei que também desagradou bastante foi a lei do selo, né? Ela obrigava que todo e qualquer produto que fosse impresso tinha que conter um selo, né, britânico. Então, jornal, livros, cartas, tudo tinha que conter um selo. Então, e o selo você tinha que pagar para que o produto, né, para que o material fosse selado. Então, isso desagradou bastante as 13 colônias inglesas. Um outro fator também foi a lei de 1767, a lei Townshend, né, que ela também taxava todos os produtos básicos, como vidros, tintas, chá, né, entre outros produtos. Então, essas leis causaram muita insatisfação entre os colonos. Um outro processo também que, de forma mais massiva, causou impacto nesse processo de não aceitação, de revolta dos colonos contra os ingleses, foi a Lei do Chá, né, em 1773. Então, essa Lei do Chá, ela estabelecia o monopólio do chá das 13 colônias com a Inglaterra. Então, a Inglaterra não podia comprar o chá da China, nas Antilhas, na África, só tinha que comprar dos ingleses, né? Os ingleses, eles queriam monopolizar esse mercado, né, para lucrar mais. E aí, os ingleses, os colonos, ficaram extremamente revoltados. Então, houve o massacre de Boston em 1770, né, anterior
a questão aqui do chá, que já demonstrava essa desavença, esses problemas, no qual alguns colonos eles jogam blocos de neve no quartel do exército inglês lá nas 13 colônias em Boston, e aí ocorre esse massacre, alguns colonos são mortos. Então, em 1773, com a lei do chá, né, que ela monopoliza o mercado do chá, nesse mesmo ano, né, após a edição dessa lei, os colonos, cerca de 150 colonos, que são membros, né, de uma sociedade chamada Filhos da Liberdade, eles se fantasiam de indígenas, e aí entram no navio, no porto de Boston, entram no navio, que está carregado de chá vindo da Inglaterra, e saqueiam aquele chá. Ou seja, eles jogam cerca de 340 sacas de chá no mar, né? E aí, com isso, a Inglaterra fica revoltadíssima e ela estabelece, né, ela edita a lei de coerção. Ou seja, coerção significa repressão. Lei para reprimir autos contrários à Inglaterra. Os colonos, eles apelidam essa lei de leis intoleráveis, né? E essas leis de coerção, né, editada pela Inglaterra, lei de coerção, que os colonos das 13 colônias chamavam de leis intoleráveis, elas tinham alguns pontos assim importantes. Ó. Estabeleceu o fechamento do porto de Boston e o pagamento do produto que foi destruído, né, da derrama desses 340 sacas de chá no mar. Também estabelecia a obrigatoriedade dos colonos hospedar os soldados ingleses, né? A Inglaterra meio que prevendo que essa história de cobrar impostos, que ela ia dar ruim, que ia causar problema, movimentos independistas, né? Aí ela estabelece essa outra lei, que também deixa os colonos, né, muito irritados, extremamente irritados. Então a lei era a seguinte: qualquer soldado inglês que estiver na colônia, o colono é obrigado a hospedá-lo na sua casa, né? Então, assim, como que eu vou deixar entrar na minha casa quem eu nem conheço? Então eles ficaram bastante revoltados com isso. E um outro foi o fim da autonomia das colônias, né? A Inglaterra passaria a ter um controle mais atuante sobre essas colônias. Então esse aqui foi um fator importante, né? Então, diante dessas séries de leis assim impositivas, os colonos eles se reúnem, né? Cada representante de cada uma dessas 13 colônias, eles se reúnem em 1774 no primeiro congresso continental, né? Que foi realizado na Filadélfia. E aí eles estavam decidindo, só que essa reunião, eles estavam muito indecisos em relação a qual posição tomar. Então eles decidiram, como não havia decisão, eles mandaram uma carta para a Inglaterra, né, solicitando, né, que o governo reavaliasse essas medidas impositivas, né? E aí o governo não deu nenhuma moral para a carta dos colonos. E aí no ano seguinte, em 1775, os colonos se reúnem novamente, com representantes de cada uma das 13 colônias, e aí eles decidem pela independência dos estados das 13 colônias em relação à Inglaterra. Já não dá mais para aceitar essas imposições. Então, e dentro do segundo congresso continental, que foi realizado em 1775, eles estabelecem que George Washington, que é um dos pais da independência, que ele organize e comande um exército, né, para combater o exército inglês nessa luta pela independência, tá? Então, com isso, como eu falei anteriormente, a Inglaterra ela participou da Guerra dos 7 anos ali, ela perdeu para a Inglaterra, e aí a Inglaterra, a França, ao saber dessa luta das 3 colônias pela independência, em relação à Inglaterra, ela apoia esse movimento, fornecendo soldados, armas, equipamentos, para que as 3 colônias revoltosas vençam esse conflito, né? Então, ocorreu esses fatores aí, e aí no dia 2 de julho de 1776, os líderes dessa revolução, da independência, eles se reúnem e decidem, né, pela independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Essa decisão ela é declarada, ela é tornada a público 2 dias depois, né? Então, dia 4 de julho, as 13 colônias elas declaram a independência em relação à Inglaterra.
A Inglaterra ela só vai reconhecer essa independência, né, em 1783, né, através do Tratado de Paris. Então, aí ela reconhece a independência das 13 colônias. Bom, e aí, conquistada a independência, o que os Estados Unidos têm que fazer? E assim, conquistada a independência, tranquilo, mas assim, nada indicava que as 13 colônias formariam uma nação, né, independente. Porque assim, poderia ocorrer de cada uma se tornar um país. Então, é realizado congresso, um outro congresso, e aí se estabelece, fica que eles vão elaborar uma carta, né, uma constituição, né, de união das 13 colônias. Então, em 1789, essa constituição ela é redigida e aí ela estabelece muitos direitos importantes para essa nova nação que se estabelece. Né? Então, dentro desse período, se cria a Constituição, símbolos nacionais, hino, a delimitação do território, né? Com isso, os Estados Unidos eles se tornam um país independente, né? Com os limites territoriais definidos, com hino, com carta constitucional. Então, a Constituição dos Estados Unidos ela estabelecia, por exemplo, uma república, um sistema republicano, estabelecia um país democrático, a divisão do poder segundo Montesquieu, né, legislativo, judiciário e executivo, e ficou estabelecido também o direito à liberdade de expressão e a liberdade de culto e a liberdade de imprensa. E a liberdade, né, a liberdade individual, então, só que essa liberdade, ela não foi ampla. Por exemplo, as mulheres, essa Constituição não permitia que as mulheres votassem, os cidadãos negros, os cidadãos indígenas e os homens pobres, eles não poderiam votar. Então, o voto era restrito a quem tinha posse, a quem tinha grana, tá? Então, ela pecou nesse quesito. E também, ela que pregava a liberdade, né? O iluminismo prega a liberdade, em todos os sentidos, individual, político, econômico e tal. Só que esses revolucionários, entre aspas assim, eles não aboliram a escravidão, né? Que é o ato mais nefasto que o homem já criou. É a possibilidade de um homem dominar um outro homem, né? Escravizar um outro homem. Então, os Estados Unidos não aboliram a escravidão com essa Constituição, com essa revolução de independência. Então, isso foi um fator assim que é importante que nós destaquemos aqui. Bom, vamos responder aqui as questões referente aqui à página 30, tá? As questões referentes à página 30. Bom, nós temos uma questão aqui na página 27, vamos fazê-la para posteriormente fazermos as questões da página 30. Então, vamos aqui às questões. Leia a descrição do exército. Leia a descrição do exército norte-americano, feito por um jovem médico chamado James Thatcher, que foi designado para trabalhar em um hospital improvisado durante os combates de guerra da independência dos Estados Unidos. Vamos aqui ao texto. Era o primeiro exército norte-americano, e um exército de todos, homens de todas as formas, tamanhos e compleição, de cores diferentes, nacionalidades diferentes e de diversas formas de falar, e de todos os graus de condição física. A muitos faltavam dentes ou dedos, outros tinham marcas de varíola ou cicatrizes de guerras anteriores, ou desses há casos tão comuns da vida e do trabalho duro do século XVIII. Alguns nem chegavam mesmo a ser homens, mas sim meninos, ainda com a cara lisa, com 15 anos ou menos. Vamos à questão. Quais são os pontos destacados na descrição? Quais dos pontos destacados na descrição você identifica como traços que ainda estão presentes entre os norte-americanos da atualidade? Bom, ele fala aqui sobre pessoas de várias nacionalidades. Isso é um fator que ainda está presente na sociedade norte-americana. Né? Pessoas de várias nacionalidades, de várias etnias e tal. Isso é um fator importante. Um outro
outro fator importante que nós temos para falar sobre isso. Basicamente, acho que é só esse. Então, o exército era formado por homens de todas as formas, tamanhos e compleição, cores diferentes, nacionalidades diferentes, diversas formas de falar e condição física. Então, basicamente, é isso nessa questão. Né? Até hoje, a sociedade norte-americana ela é composta de pessoas de várias nacionalidades. Né? E, assim, até problemas imigratórios, cada vez os Estados Unidos estão se fechando mais a isso, mas ainda existe bastante imigrante, pessoas de várias nacionalidades dentro desse país. Vamos aqui às questões da página 30 e 31. Vamos aqui à questão da página 30. Bom, leia atentamente o texto. O homem no século XVIII estava inclinado-se para a ideia de que todos eram iguais em seus direitos naturais e que o único fim justo do governo era manter um estado de sociedade no qual todos pudessem desfrutar dos seus direitos na maior extensão possível. Uma vez que a liberdade era o mais precioso desses direitos, o governo deveria ser restringido ao mínimo possível, mas que ainda lhe permitisse impedir que um indivíduo transgredisse a liberdade dos outros. Vamos aqui às questões. Letra A. De acordo com o texto e com seus estudos, que relações podem ser estabelecidas entre as ideias iluministas e a luta dos habitantes das 13 colônias para a independência da Inglaterra? Bom, os princípios de liberdade e de igualdade difundidos pela filosofia iluminista influenciaram as ideias dos colonos, né, como eu informei até no texto aqui. Em particular, os das elites estimularam o questionamento contra a dominação inglesa. Tanto a divisão de poderes como a garantia de liberdade de culto previsto na Constituição dos Estados Unidos reforçavam a liberdade defendida pelos iluministas. Então, essa aqui é a resposta. Vamos aqui à letra B. Você já deve ter ouvido a frase: a sua liberdade termina no ponto em que começa a do outro. Que parte do texto expressa essa mesma ideia? Vamos lá, a parte do texto. Uma vez que a liberdade era o bem mais precioso, tanto o governo deveria ser restringido ao mínimo possível, mas que ainda permitisse impedir que o indivíduo transgredisse a liberdade de outro. Então, tá aqui na parte final, tá? Vamos aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tá, aqui, ó. Uma vez que a liberdade era o bem mais precioso, então aqui fala que todos nós temos liberdade, a liberdade é importante. Só que o governo não tem que se intrometer na vida do cidadão. O governo tem que se intrometer somente quando um outro indivíduo tirar a minha liberdade ou impedir a minha liberdade. Basicamente, o que o texto fala é isso. Vamos aqui à questão da página 31. Vamos à questão sobre a colonização inglesa nas 13 colônias na América. Responda. Letra A. Por que a metrópole assumiu posições diferenciadas em relação ao domínio político nas colônias do Norte e do Sul? Bom, como eu falei anteriormente, as colônias do Norte, a Inglaterra não interferiu muito porque a economia que eles faziam era uma economia que valorizava o consumo interno. Tá? Então, pouca coisa sobrava para ser vendido, para ganhar dinheiro. Então, eu produzo arroz, milho, porque eu vou consumir. E, assim, eles produziam para o consumo interno, o que sobrava eles vendiam para as colônias do Sul. Né? As colônias do Norte, elas produziam para o consumo interno, não para enriquecer, não para o acúmulo de capital. O que sobrava eles vendiam para a colônia do Sul. Então isso não interessou muito a Inglaterra. Por quê? Porque ela não lucrava com isso, ela não lucrava com o consumo interno. As colônias do Sul, pelo contrário, como lá a produção era através do latifúndio monocultor, então, e o produto era voltado para a exportação, a coroa britânica ela teve maior interesse sobre aquela região, porque ela lucrava com essa exportação de produtos ali advindos da região
da região sul, né, das 13 colônias. Vamos aqui a letra B. As colônias do norte se beneficiaram da negligência salutar. As colônias do norte se beneficiaram da negligência salutar inglesa. Explique essa afirmação. Com certeza, com certeza. Se você não controla muito uma região, o povo ele se sente mais livre. E quando você conquista a liberdade, você não quer que ninguém tire a sua liberdade. Então, a negligência salutar ajudou, favoreceu bastante. Economicamente, ela permitiu que as colônias do norte tivessem um mercado comercial, tivessem uma economia comercial bastante pujante, bastante forte. Não só dentro ali do seu território, mas eles comercializavam ali através do comércio triangular com as Antilhas, com a África. Então, foi um fator importante, né, que permitiu que aquela economia se desenvolvesse. Vamos aqui à questão 2. Neste capítulo foi mencionada a relação entre ideias de John Locke e o processo de independência das 13 colônias. Localize no caça palavras, sete palavras-chave que relacionam a esse tema, que se relacionam com esse tema. Então vamos aqui. Nós temos aqui na primeira linha independência. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um marca-texto. Bom, vamos lá, então. Nós temos aqui na primeira linha independência. Independência, né? Na segunda linha, nós temos prosperidade, de trás para frente. Prosperidade. Uma outra palavra aqui importante dentro desse tema, né, de John Locke. Nós temos aqui abaixo liberdade. Nós temos duas linhas abaixo de liberdade, nós temos felicidade. Nós temos aqui colônia, de baixo para cima. Nós temos aqui iluminismo também, olha só. Iluminismo. E aqui nós fizemos todas as questões agora. Bom, aqui nós terminamos aqui a questão 2. Vamos aqui à questão 3. Com relação à Guerra dos 7 Anos, assinale a alternativa que mostra um motivo que fez o conflito se estender para a América do Norte. Vamos aqui às assertivas, tá? Letra A. O interesse dos franceses em partilhar os lucros obtidos com o comércio triangular? Totalmente incorreto essa parte. Letra B. A disputa entre Inglaterra e França pela posse de certas regiões no interior da América do Norte? Correto. Vamos aqui entender se existe uma mais correta que essa, ou entender por que as outras estão erradas. Letra C. A simpatia que os franceses tinham pelos puritanos ingleses que haviam povoado essa escola? Totalmente incorreto. Letra D. A briga entre franceses e ingleses pelo controle do tráfico de escravizados para a América do Norte? Também incorreto. Quem estava interessado pelo tráfico aqui era os proprietários de terra das 13 colônias do Sul. Vamos aqui à letra E. O interesse dos franceses em divulgar teses iluministas entre todos os colônios ingleses? Também
correta. Vamos aqui à questão 4. Leia a afirmativa a seguir e depois responda ao que é solicitado. Embora a Constituição dos Estados Unidos tenha se fundamentado em princípios do iluminismo, suas leis não garantiram a plena liberdade entre os indivíduos. Esta afirmativa está correta? Justifique sua resposta. Sim, essa está correta. E foi o que eu falei anteriormente, você entendeu? Porque se de um lado eles eram a favor da liberdade, da igualdade, da fraternidade, né, da não opressão de um povo pelo outro, essa liberdade eles não concederam aos negros. Os negros não foram libertados após o processo de independência dos Estados Unidos. E os negros também participaram dessa guerra. Eles lutaram pela independência dos Estados Unidos. E eles não foram agraciados, eles não foram concedidos a liberdade. Então eles tiveram que lutar mais tempo ainda para conquistar a liberdade e o fim da escravização. Tá? Então, sim, vou colocar aqui. Porque os negros... Esse aqui é um ponto, né, que eu acho mais importante. É claro, as mulheres também, elas não foram permitidas votar, mas o erro mais grosseiro, assim, dessa revolução, entre aspas, né, porque foi o fato de não ter libertado os negros. Sim, porque os negros não foram libertados. E libertados. E liberdade era um princípio, né, dos ideais iluministas. Então, os colonos, eles lutaram pela liberdade, só que eles não deram liberdade àquelas pessoas que ajudaram a eles a conquistar essa liberdade. Né? Porque os negros participaram também desse processo, nessa luta pela independência dos Estados Unidos. Bom, aqui nós terminamos as nossas atividades teóricas e as questões sobre a independência dos Estados Unidos. Qualquer dúvida, comente na região dos comentários ou nas aulas online que nós tivermos. Até breve.